Sempre que eu penso que já vi de tudo, aparece sempre uma história que me faz reconsiderar. Vou ser mais específico. Mas antes, a nossa música. Maestro, por favor. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto que tenho um quisto. Ai, vou falecer. Ai. Afinal, não. O protagonista desta história chama-se Darwin. O nome promete a evolução de uma história decadente. Perceberam? Evolução? Tá bem. Ele e a sua esposa, a Anne, eram proprietários de vários imóveis na Inglaterra. Tinham aquele sonho clássico de viver de rendas como se fossem magnatas do imobiliário. Mas a realidade decidiu dar-lhes um estalo, ou, como se diz na minha terra, uma tapona nas beiças. As dívidas começaram a crescer, as contas acumularam-se e de repente o casal estava a se afundar num buraco financeiro. O Darwin podia ter admitido que o negócio falhou, podia ter declarado falência, podia ter respirado fundo e dito: bem, nós falhamos, vamos começar outra vez. Mas não. Ele olhou para o abismo e pensou: e se eu fingisse a minha própria morte? Hã? E a sua esposa, a Anne, em vez de lhe atirar um jarro à cabeça, alguma coisa, respondeu: boa, querido, parece-me bem. Imagina um momento, o Darwin, com o ar iluminado, a explicar o plano como se estivesse a apresentar uma invenção revolucionária. E a Anne ouvi-lo, com um misto de desespero e esperança, a pensar: isto vai correr mal, mas correr bem, ficamos ricos. O plano arrancou. Um dia, o Darwin levou a sua canoa vermelha até à praia e fez questão de ser visto, não é? Olhem para mim! Sou um homem aventureiro, perfeitamente vivo, com uma canoa. Estão a ver-me? Boa! Remou para longe, saiu discretamente da canoa, caminhou até à costa mais abaixo e empurrou a canoa de volta para o mar. A ideia era simples: parecer que este menino gnu caiu ao mar e desapareceu. A Anne estava à espera dele no carro, pronta para o apanhar e levá-lo para o esconderijo mais ridículo que já ouvi falar. O esconderijo deste homem era o apartamento ao lado deles. Literalmente ao lado do apartamento deles. Se ele fizesse sim, Anne conseguiria dizer: agasalha-te, filho! Meu Deus. Enquanto isso, o mundo acreditava que o Darwin tinha ido remar e nunca mais tinha voltado. Até o chefe do trabalho dele ligou para a Anne, preocupado, e ela respondeu de forma dramática: não o vejo desde que foi para o mar. Não é, querido? Mais ou menos isso. Por isso, a polícia entrou em ação. A guarda costeira mobilizou barcos, aviões e encontraram apenas um remo a boiar. Semanas depois, a canoa dele apareceu destruída na costa, que até parecia saída de um filme trágico. Com isso, toda a gente assumiu que o Darwin tinha morrido. Então, estava ok. Mas não. Havia um pequenino detalhe ali. Para o Estado declarar alguém oficialmente morto, é preciso esperar um ano. Um ano inteiro. Então, o Darwin passou um ano inteiro escondido no apartamento ao lado. A Anne continuou a fingir que estava devastada. Até contou aos filhos adultos que o pai tinha desaparecido e provavelmente tinha morrido. Imaginemos o jantar em família. Jorge, passa-me um sal à mãe, por favor. Obrigado. Já agora, o teu pai morreu. E o Darwin ao lado do apartamento a dizer: pois é! Ao comer bolachas. Finalmente, ao fim de um ano, o Estado reconheceu que ele estava morto. A Anne recebeu o dinheiro do seguro e o casal avançou para a fase 2 do plano: fugir para o Panamá. Belo sítio, Panamá. Chegaram ao Panamá com o ar de quem renasceu. Compraram uma casa com a ajuda de um agente imobiliário que era simpático
e que, todo contente, tirou uma foto deles e publicou no site. Uma foto inocente, mas que viria a ser a peça-chave do nosso puzzle. Guardem esta informação. Passaram meses a viver uma vida tropical, até que o Darwin teve uma epifania. Talvez foi saudade dos filhos, talvez o medo de ser apanhado, talvez simplesmente estar cansado de viver como um morto-vivo. Seja como for, ele decidiu que já não queria estar morto. Apanhou um avião para a Inglaterra, a Anne ficou no Panamá e o Darwin apareceu, meus amigos, na esquadra, com um ar confuso, a dizer: bem, eu perdi a memória há 5 anos. Como assim há 5 anos? Como se fosse normal alguém desaparecer, reaparecer e dizer: olá, eu não sei quem sou. Mas enfim, os jornalistas amaram esta história, pois era ouro puro, um homem que desapareceu e voltou sem memória. Excelente. A história correu aos jornais e televisões, mas havia um detetive chamado Tony, não é o Tony Carreira, mas era outro Tony, que não engoliu a história. Ele olhou para o Darwin e pensou: este tipo não perdeu a memória, foi a vergonha. O Tony pediu ao público que denunciasse qualquer pista e eis que surge uma bomba. Um jornalista, o que é que encontrou? A foto do casal aonde? No Panamá. Publicada pelo agente imobiliário. Com data e tudo. Na foto. Uma vergonha. Uma data que provava que o Darwin estava bem vivo e lúcido no período em que ficou amnésico. A polícia prendeu e quando a Anne voltou para o apoiar, também prenderam-na. Ambos confessaram tudo e o Darwin apanhou 6 anos e 3 meses de prisão e ela apanhou 6 anos e meio. E nesse interim terminou um plano brilhante que começou com uma canoa vermelha e 2 pessoas que acreditaram que eram mais espertas do que o mundo inteiro. Ganus! Bem, fingir a própria morte não é bem um plano, meus caros. É um convite para a polícia fazer horas extras e para todos nós prepararmos uma gargalhada. E se há algo que o Darwin e a Anne nos ensinaram é que a criatividade humana não tem limites, mas a estupidez também não. Afinal, quem precisa de comédia quando há pessoas assim? Tipo, Ganus! É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto que tenho